Se a gente fica fixado na ideia de que a castração é uma operação que acontece só na infância, a gente não entendeu nada deste processo. Porque esse é um processo que, se ele se inicia na infância, ele se inicia justamente para dar todas as condições possíveis do ser humano ter que se haver com a possibilidade da constituição de uma realidade para a própria existência. A castração, de um modo muito assim sintético, muito sintetizado, é a constituição possível da realidade psíquica. Por isso que a gente diz que toda a estrutura clínica, não importa qual, tem que se haver com a castração. Toda a estrutura clínica. Não tem nenhuma que não vai se haver com a castração. Ah, não, essa pessoa ela não lida com a castração, não lida bem com a castração. Bom, não lidar bem com a castração está longe de ser não lidar com a castração. Pode não lidar bem com a castração, que é uma problemática de fato no campo da psicose. Mas até porque, e hoje a gente caminhando e indo nessa direção, principalmente das duas conceitualizações, tanto da freudiana quanto da lacaniana, sobre a foraclusão, não que Freud chamasse esse mecanismo de defesa de foraclusão, que ele chamou de repúdio e, num segundo momento, de abolição, mas isso a gente vai ver mais para frente. Mas foi desde aí que Lacan pega e fala, bom, tem aqui algo que está inscrito desde um primeiro momento numa problemática com a castração. É uma problemática com a castração. Eu não, claro que a gente não tem tempo hoje, não seria nem isso, mas os dois textos talvez mais emblemáticos, porque não são os únicos freudianos, né? Mas os dois textos emblemáticos sobre psicose são dois textos de 1923, ou seja, o primeiro que se chama Neurose e Psicose e o segundo, A Perda da Realidade na Neurose e na Psicose. Não é à toa que Freud levou 6 meses entre um e outro para reformular, na verdade é uma reformulação do primeiro, do Neurose e Psicose, porque o que ele vai dizer é o seguinte, tá bom, tem um mecanismo da neurose e tem um mecanismo da psicose, mas o que existe é uma problemática em relação à constituição de uma realidade psíquica. Vejam, se a castração tem aquilo que eu estava dizendo para vocês a semana passada, uma estrutura de ficção, ou seja, que quem a vive, e isso entendam que vai desde a infância até a continuidade da nossa existência, até a continuidade de toda a nossa existência. Se quem a vive faz dessa leitura da castração, uma leitura particular e original da realidade, isso significa que qualquer leitura da realidade tem seu valor embasado, justificado nessa condição ficcional. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, e é isso que Freud sustenta principalmente nesse segundo texto, da perda da realidade na neurose e na psicose, ou seja, há uma perda. A realidade, ela não é inteira para ninguém, há uma perda. Daí, isso que ele vai dizer que a realidade psíquica é mais ou menos compartilhada. Ela é mais compartilhada na neurose. Ela é menos compartilhada na psicose. Mas ela não é menos verdadeira. Isso é o que nos importa. Que nós, neuróticos, conversemos, troquemos ideias, temos, enfim, inúmeras formas de pensar projetos, de pensar grupos, de se pensar, enfim, que a gente consiga fazer disso um compartilhamento de ideias. Oi, André. Um compartilhamento de ideias. Isso diz que a nossa verdade é melhor do que a verdade do psicótico? Não, não. Ela é maior.
Ela é mais compartilhada. Ela é, como Freud diz, mais normal porque ela estatisticamente é mais compartilhada. Agora, como é que a gente pode dizer, por exemplo, e isso é bem interessante se a gente pensa na palestra que a Vivian vai dar, né, semana que vem. Como é que uma fake news que é compartilhada por milhões de pessoas pode ser algo mais verdadeiro do que um delírio, por exemplo, de um psicótico? Como mais verdadeiro? Ela é mais compartilhada. Por isso que no campo da psicose, o delírio sendo menos compartilhado, claro que ele tende a ser mais restrito, mais singularizado em um sujeito. A ponto de, quando a gente lê o clássico psiquiátrico, o clássico da psiquiatria, a respeito, por exemplo, do autismo, o autismo era uma característica da esquizofrenia. Por quê? Porque eram sujeitos que, de alguma forma, se retiravam, viviam naquilo que as pessoas dizem do seu mundo, que na real não tem mundo nenhum, não tem nada ali. É uma defesa em relação ao mundo, uma defesa em relação ao desejo do outro. É aquilo que a Julieta coloca como uma quarta estrutura. Então, isso é a tese principal da nossa compreensão a respeito da castração, é que se ela nos conduz a uma realidade, ela nos conduz a uma realidade ficcional que nós devemos respeitar de um modo singular com cada um que nos procura.